Bom dia, valente da fé. Salmo 56:3 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo é uma reação natural da mente a situações de perigos ou riscos, mas também existem situações que, mesmo sem um risco iminente, somos paralisados pelo medo. Enfrentar o medo é a única forma de superar qualquer temor. Walter mudou-se para pastorear uma pequena igreja em outra cidade. Depois de seu ministério ter algum sucesso inicial, um dos moradores se voltou contra ele, inventou uma história acusando o pastor de atos horrendos. Levou a tal história ao jornal local, que chegou a imprimir tais acusações em panfletos para distribuir pelos correios aos moradores locais. Walter e sua esposa oraram muito, pois se o povo acreditasse naquela mentira, o ministério deles estaria por um fio. O rei Davi experimentou algo semelhante, enfrentou calúnias de um inimigo. Olha o que diz o verso 5 do Salmo 56. Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Esse ataque planejado o deixou angustiado e choroso, mas no meio da batalha ele orou esta corajosa oração: Quando eu estiver com medo, porém confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? O medo é um dos problemas mais paralisantes em toda a vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas. O que torna o problema do medo ainda pior é o fato de que justamente aquilo que mais tememos frequentemente nos ocorre. Olha o que Jó diz lá no capítulo 3, 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O medo alimenta o inimigo e muitas vezes o nosso medo, aquilo que mais tememos, é exatamente aquilo que dá ideia para o inimigo usar contra nós, pois ele sabe que o medo vai nos paralisar. O medo rouba toda a nossa alegria, o medo nos impede de viver o hoje e nos inquieta com o dia de amanhã. A oração de Davi nos serve como modelo. Em tempos de medo ou acusação, recorramos a Deus, confiemos no Senhor e colocamos nossas batalhas em suas mãos poderosas. Os simples mortais nada nos podem fazer quando estamos diante dele. Portanto, se lembre de como são limitados os poderes contra nós. O rei Josafá passou por um momento difícil quando um exército muito grande, muito mais forte, veio contra ele. Olha o que diz 2 Crônicas 20, verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Mas ele buscou o Senhor por meio de jejum e oração, pedindo-lhe socorro. Depois de ouvir o que o Senhor falou e confiar, Josafá ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marcharam à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. À medida que os cantores começaram a cantar, vejam só o que aconteceu com os inimigos. Olha, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Se Deus é por você, valente, não importa o tamanho do problema que você está vivendo, você tem que começar a celebrar a tua vitória hoje. Essa força está dentro de você. Vença pela fé. Conquiste pela fé, o Espírito Santo é que te fortalece. Essa vitória você não vence com espada, com lança, com pistola ou metralhadora, não, porque as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus e terão batalhas que tudo que você precisará fazer é louvar, seja chorando, sentindo dor, sorrindo, não desista, só louve e veja o livramento do Senhor. Quando a nossa confiança é depositada em Deus, ela nos leva ao caminho da vitória. Essa confiança deve ser permanente em todas as circunstâncias. Olha, o Salmo 27, versos 11 a 14 diz assim:
Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espera no Senhor. Olha que verso maravilhoso aí do Salmo 27. Davi está nos ensinando que após confessarmos o medo, abraçarmos a promessa do Altíssimo pela fé e suplicarmos a Ele em oração, o que devemos fazer é seguir com força e coragem a vida que o Senhor nos deu, esperando em Deus. A precipitação só nos coloca em apuros e nos tira da vontade de Deus. Não se deixe dominar pelo medo, por temores, porque maior é o que está em você. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, porque sobre a tua vida é uma promessa e há um Deus que é fiel para cumpri-la. A história de Walter foi ignorada e os panfletos jamais distribuídos. Quais os seus temores? Fale com Deus, Ele está disposto a lutar por você. Queria encerrar com Provérbios 18:10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Amém? Tenha um dia de bênção, de alegria e de vitórias. Seja canal de bênção na vida de alguém. Eu te abençoo em nome de Jesus.